Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Olá, meu amigo, meu irmão internauta, que prazer, que alegria poder estar mais uma vez com vocês aqui na TV Sinec com o programa Palavra de Fé. E você é o nosso convidado especial. Que Deus possa hoje trazer aquilo que você precisa. Pois Deus, ele está aí preparado. Ele diz assim que está à porta do teu coração, Ele está batendo. Você abriu hoje a porta para receber a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor vai vir de encontro àquilo que você precisa. Pode ter certeza. Não só para você, mas para a família, para os seus familiares e para os seus amigos também. E peço um pedido especial aqui, pelo nosso irmão, pela nossa irmã Vera. Ela fez uma cirurgia, tirou um dos seios e está em casa já, está melhor, mas que Deus possa abençoá-la e ela possa se recuperar em breve. E o nosso irmão Eusébio também, da igreja de São Caetano, central de São Caetano, que também fez uma cirurgia da próstata, já está se recuperando, e em breve nós vamos trazer ele aqui também, para ele dar o testemunho juntamente com a equipe dele. Ele vai vir com a equipe aqui, vai ser muito bom o programa, vocês não percam. Quando ele dar ok, eu vou vir aqui, vou falar para vocês o dia, e vocês fiquem conectados conosco aí. Eu quero elevar uma oração, pedindo a direção de Deus, que não fale esse homem miserável e pecador, mas pelo poder do Espírito Santo, toda a programação aqui seja para a honra e glória de Deus. Santíssimo Deus e eterno Pai, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu santo, eterno e poderoso nome. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos estar aqui para expressar a tua palavra, para falar do teu amor, da tua misericórdia e da tua justiça, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a cada família que está nesse momento, Senhor, conectado com o programa Palavra de Fé, Senhor. Abençoe a cada um, perdoe os nossos pecados e conceda-nos a direção do Espírito Santo e a proteção dos santos anjos, por Jesus. Amém, Senhor. Eu quero, como de costume, agradecer aí também a Rádio Ecoar, com o nosso irmão Manuel, lá de Curitiba. Que Deus abençoe e vamos dar sequência na nossa programação aqui. Eu quero louvar ao Senhor com o hino Lindo Jardim. Sonhei com um lindo jardim, um lugar de eterna perfeição, assentado aos pés de Cristo Jesus. Oh, que suave comunhão! Junto ao trono os anjos cantam louvor. Hosanas para sempre vão cantar. No esplendor do seu olhar é como a luz do sol de uma vida com Deus mais feliz. Do jardim, um lugar de eterna perfeição, assentado aos pés de Cristo Jesus. Oh, que
Senhor, assentado em seu trono de glória. Santo é o Senhor, reunidos cantando e adorando. Santo é o Senhor, com Ele eu vou morar. Para sempre, para sempre, para sempre, com Ele vamos morar. Sentado em seu trono de glória. Santo é o Senhor, reunidos cantando e adorando. Santo é o Senhor, com Ele eu vou morar. Para sempre, para sempre, para sempre, com Ele vamos morar. Santo é o Senhor, assentado em seu trono de glória. Santo é o Senhor, reunidos cantando e adorando. Santo é o Senhor, com Ele eu vou morar. Para sempre, para sempre, para sempre. Para sempre com Ele vamos morar. Amém. Jesus, Ele nos prometeu que em breve Ele voltaria a este mundo, né? Para nos buscar. E nos levaria junto com Ele para vivermos eternamente sem esse sofrimento que estamos tendo hoje. É verdade. Com alegria em nossos corações. É um prazer mais uma vez tê-lo aqui. Se apresente mais uma vez para o nosso público aí. Boa tarde, boa noite. Como eu sempre falo, Deus desça a unção dos céus sobre os que estão vendo e ouvindo. E que essa noite seja muito proveitoso, porque vamos falar de família, irmão José. E o pessoal lembra de mim, é Rubens. E hoje eu trouxe um convidado que vai estar com a gente daqui 2 semanas, que é o pastor Rodrigo, que está sentado ali. Isso, pastor. Seja bem-vindo, viu, pastor? As portas estão abertas aqui, para que possa usar aqui essa grade para evangelizar as pessoas que necessitam de ouvir a voz do Senhor, né? É um prazer muito grande. É verdade. Hoje a gente tem um tema, irmão José, que é falar um pouco de família. A gente está vendo a situação que o mundo já está apresentando. As pessoas estão pedindo divórcio, separação, e está acontecendo muita situação. As pessoas não tendo mais controle da situação. É uma tristeza, né? Da qual nós estamos vendo essa realidade hoje, não só no Brasil, mas de uma forma geral, né? E eu quero apresentar um personagem que mal se fala sobre ele, algumas pregações e igreja, mas é um personagem que tem um final feliz e um filho que se afastou de Deus, mas é uma família. Está lá em Mateus 27, 32, só para vocês se atentarem, os que estão ouvindo e vendo, Mateus, Marcos e Lucas são livros sinóticos, são livros que falam a mesma coisa. Então, se a gente pega aqui Mateus 27, 32, vai falar o nome desse
o chefe de família, pai de família. Só que aqui ele não apresenta a família dele. Mateus 7, 27, 32, diz assim, irmão José: ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a sua cruz. Quando o discípulo Mateus, Levi Mateus, ele fala isso, ele não menciona a família aqui de Sirineu. E se a gente pegar um pouquinho para frente, Lucas 23, versículo 26, também ele vai falar parecido com Mateus. Lucas capítulo 23, você que está em casa, abra sua palavra de Deus, 23, 26, ele faz menção, igual Mateus, referente Lucas faz menção igual Mateus. Olha aí, Lucas capítulo 23, achou? Amém? 23, 26. O irmão José quer ler para a gente, por favor? Posso ler sim, deixa eu só localizar aqui certinho. Para que isso, 23, irmão José. 23, 26, né? Isso, por favor. E quando iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. Só para contextualizar, irmão José, você que está me vendo e ouvindo, Jesus estava ali levando a cruz na Via Dolorosa, e tinha aquele tumulto ali, todo mundo vendo volto, Jesus. né, Isso. de Jesus. E aí Simão estava num trabalho e viu aquela cena acontecendo, os guardas dando açoite em Jesus, o tumulto ali, né, gritando, e Sirineu encosta no meio da multidão, e um guarda, irmão José, pede para ele levar a cruz. O percebe e de imediato já escala ele para levar a cruz, porque Jesus, o peso da cruz era tão grande, ele cai ao chão. Fora a debilitação que já tinham executado, né? Já anterior chicoteado à situação. Jesus, judiado realmente de Jesus, e ele já não tinha mais forças. Não tinha mais força. E quando ele cai no chão, o guarda, vendo aquela cena, pede para este homem chamado Simão Sirineu carregar a cruz. E algumas pessoas falam para mim: professor Rubens, irmão Rubens, doutor Rubens, isso não foi uma coincidência? Preste atenção, querido. Para Deus nunca existe coincidência, sempre providência de Deus. Correto. Por que providência de Deus? Alguma coisa iria acontecer. Como a gente iniciou falando de família, olha Marcos 15, versículo 21. Marcos, um pouquinho para trás, tá? 15, versículo 21. Aqui já é citado filhos do Simão Sirineu. Olha que bacana, irmão José. Marcos 15, versículo 21. Isso, 2 filhos, irmão José pode ler para a gente? Olha que bacana. Marcos 15, 21. Você pode localizar na sua Bíblia, ou no seu celular mesmo, para que a gente possa acompanhar aqui o discorrer dessa reflexão do qual estamos aqui trazendo para a honra e glória de Deus, né? Amém. E constrangeram um certo Simão Sirineu, pai de Alexandre e Rufo. Olha, esses são o nome dos 2 filhos que por ali passava, vindo do campo. Ele já estava vindo do campo a que levasse a cruz. Isso. Percebe que Mateus e Lucas não faz menção dos filhos, da família. Não relatam. Desse homem chamado Sirineu, Simão. Percebe, queridos, a gente olhando no mundo, a gente acha que não é visto por Deus. Hebreus 4,13 diz assim que todos está patente aos olhos do Pai do céu. Amém. A sua família, cada filho, a situação que você vive, Deus está enxergando o que você está vivendo hoje. Sim, sem dúvida alguma. E tanto que quando Marcos cita, então este homem tinha uma família. E diz os eruditos modernos, contemporâneos, que Jesus, quando ele pegou a cruz, levantou Jesus também, Jesus falou ao pé do ouvido. Queridos, diz a Bíblia, as referências bíblicas,
que Jesus falou para ele, para aquele homem chamado Cireneu, Simão: guarda a tua fé. Amém. Então, começamos a perceber que Deus tem um propósito para a sua vida hoje. Então, não foi o acaso e nem uma circunstância, foi uma providência de Deus. O interessante nessa situação é que, mesmo na situação que Jesus se encontrava, a palavra-chave ali: guarde a tua fé. Guarda a tua fé. Confia, tudo isso que está acontecendo, não se preocupa não, porque através desse episódio é que você vai ter bênçãos sem medida. E esse episódio, o irmão José falou, importante, foi uma cena de chacoalhar Simão Cireneu. Chacoalhar por quê? Porque ele tinha uma família. Se você tem filhos, você tem uma esposa. E ele tinha que chacoalhar aquele homem para chegar em casa, levar aquele evangelho de salvação, dar cruz para aquela família. Realmente pensou no privilégio, independente da situação, o privilégio que ele teve de abrir o espaço para estar ali, saindo do campo com seus filhos, retornando para o seu lar. E aquela cena, de repente ele forte. Se encontra ali, ele nem esperava essa situação. Sim. E ele lá é convidado para levar a cruz do Salvador. Aonde Jesus disse, né? Toma a sua cruz, siga-me. Siga-me. É Lucas 9:23. Irmão José, olha como é forte. Só para você acompanhar, você que está vendo e ouvindo, que o trabalho de Deus, ele é detalhado, sabe? Ele vai de encontro às suas necessidades. Então, o acaso que muitos acham que aconteceu ali naquela cena, na Via Dolorosa, onde Jesus era, sabe, açoitado, ali caçoavam dele, maltratado. Diz Isaías 53 que ele não falava, né? Foi levado. Mas aquela cena, tá? Ao levantar Jesus a cruz, Jesus fala ao ouvido dele: guarda a tua fé. Mas por que guarda a tua fé? Porque ele é necessário levar para a família dele a esperança. Querido, você que está me ouvindo hoje, Cristo morreu para dar esperança para a sua família, para a nossa família, irmão José. Sim, principalmente hoje, na situação da qual o planeta se encontra, é uma realidade da qual nós estamos vendo, que nós precisamos nos apegar a Jesus. E Jesus, da mesma forma que falou para Cireneu, sim, ao pé do ouvido, ele está falando ao nosso pé do ouvido: olha, filho, a situação está difícil, o trabalho está escasso, a violência está aí, mas guarda a tua fé, não desanime. Guarda a tua fé. Não desanime, ande segundo aquilo que eu prometi para você, que você terá vitórias lá na frente. Apocalipse 3:20 diz assim: estou à porta e bato. Olha Jesus falando, e ao bater, ele não bate com violência, ele bate fraquinho, com amor, com carinho. E a maçaneta, irmão José, não está de fora, lado interno. Só o lado interno. Só você pode abrir a porta para o Senhor Jesus. Correto. Só você pode ouvir, mas o mundo quer falar, sabe? Todo mundo quer falar alguma coisa. Pare um pouquinho, busca a Deus de madrugada. Você quer clamar pela sua família no dia de hoje, nesta tarde para a noite? Deus quer falar para você que você tem condições, recuperação, salvação. Deus fez esse processo todo por você, por nós, irmão José. Muitas vezes o nosso amigo internauta pode estar pensando lá: poxa, mas eu fui tão longe, mas será que Deus ainda assim, Ele tem misericórdia de mim? Será que Ele realmente vai olhar para mim? Sim. Ele vai cuidar de mim, vai cuidar da minha família? Porque eu já não tenho mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer. Mas o Senhor, Ele tem sim. Ele quer te amparar nos braços dele. Com certeza. Deus, Hebreus 13, versículo 5, lá nos últimos parágrafos diz assim: Deus não desampara os seus filhos, e jamais. O irmão José, ele falou sobre a família, nós estamos falando sobre família. E eu quero pegar o link do irmão José e ir para Romanos 16, 13. Olha o que aconteceu com a esposa e um dos filhos de Simão Cireneu. Romanos 16, 13. Olha que bacana, irmão José. O senhor pode ler? Vou pedir ajuda para o irmão José. Você então, aí que está em casa, aí. Achou? Amém? Acharam? 16, 13. Abriu a sua Bíblia, vamos encontrar aí e vamos ler. Olha que bacana.
Romanos 16:13 diz Isso. o seguinte: saudai a Rufo. Olha lá, Agora a palavra-chave aqui olha está que aqui, olha. bacana. Eleito no Senhor, Igualmente, e a sua mãe é minha. que também tem sido mãe para mim. Olha aí, eleita o Rufo, E sua família, quer dizer, o evangelho estava sendo pregado ali e deu continuidade após a crucificação a de Jesus, crucificação. pela via dolorosa, Sim. aonde Simão levou a cruz até o monte da caveira, né? E se entende, né? Você também se entende, porque aconteceu isso com Simão Sirineu, de levar essa mensagem de esperança, aquilo que foi impactado ali na via dolorosa, plantado no seu coração, ele levou para os filhos e também para a sua esposa. E aqui Paulo fala, né, as cartas aos Romanos, que Rufo, um dos filhos, e a mãe foi eleita para o céu. Eleitos, hein? Eleita para o céu. Olha só. Então é interessante. O que eu acho interessante aqui é que naquela situação, você percebe que Sirineu era um homem justo. Sim. Você já percebia praticante. Aí, você percebe que no decorrer da leitura, Sim. ele mostrava que era um homem fiel, um homem Sincero, temente a Deus, sincero. que ele seguia os princípios de Deus. E ele educava aos seus filhos ali para que eles pudessem também abrir o coração e entender o propósito de Deus. E esse testemunho do qual ele levou para a vida dele, para a vida da família e da vizinhança ao redor, foi muito forte. Todas as famílias ali perceberam que a palavra de Deus, ela é uma bênção sem medida. É bênção atrás de bênção, tanto que a bênção aqui em Romanos, ela vem sendo concluída através do seu filho e da sua mãe, da qual ouviram o relato de Simão Sirineu, e ali falaram, verdadeiramente aquele que estava sendo crucificado é o Filho de Deus. E o impacto foi tão grande, eu lembrei quando eu vim a primeira vez aqui, irmão José, que eu falei sobre uma cena do meu pai, lá no Porto Rico, no meio do mato, ele encontrou um anjo, e o anjo falando para ele sobre a igreja do escolhido, a igreja que Deus quer vir buscar. E sabe, irmão José, você que está me ouvindo, de todas as religiões, Deus quer buscar a sua família. A gente pode aqui citar algumas: Abraão e sua família, Noé e sua família, Ló e sua família. Deus, ele quer buscar aqueles, porém ele convida você, no seu particular. Eu não sei o que está acontecendo com você esta noite, essa tarde para esta noite, mas Deus, ele quer providenciar algo para você, como aconteceu com Simão Sirineu. Ele foi impactado porque ele se permitiu, sabe? Ele não recusou de levar a cruz, ele se permitiu acontecer isso. Só que você está perguntando, mas o filho Alexandre, né? O que lá em Marcos 15, 21 fala de Rufo e Alexandre. Mas o que aconteceu com o Alexandre? Também Simão Sirineu levou a mensagem para ele, mas ele quis a mensagem. Por isso que a salvação é individual. O povo de Deus, a gente tem que levar a salvação a todos, mas é você que escolhe. A pregação do evangelho, ela tem que ser realmente, a semente tem que ser lançada. Agora, o que vai acontecer, nós não sabemos. Não sabemos. Temos tantas histórias de famílias também que ouviram a voz do Senhor, alguns entenderam, é aquela passagem da parábola, né, que se Sim. lança muitas vezes a semente, palavra né? a semente, né? Em lugares rochosos, espinho. E nesse momento do qual nós estamos vivendo hoje, é aquilo que você até falou da primeira vez aqui. Sim. A família, enquanto o marido trabalha, a esposa trabalha, durante o dia eles não têm um encontro, não ficam lá dentro da casa, é mais fácil de você levar e conduzir a família. Agora, quando começa a ficar os dois juntos o dia inteiro, por motivo dessa pandemia, por motivo dessa dificuldade, e aí começam algumas intrigas. Aí os filhos estão ali dentro também, aí a família começa a ficar meio conturbada. Sim. Mas aí aquela vozinha que Jesus falou ali no pé de ouvido, Sirineu. No pé de ouvido, ele fala para todos os casais: é verdade. Olha, a situação está difícil. Guarda a tua fé. Mas faça o seguinte, não desanimes, porque eu já estou de malas prontas para vir buscar vocês. Eu já vou vir buscar vocês.
Não está longe não, está pertinho. Não. Continue a seguindo meus passos, meus princípios. Se tiver alguma intriga entre vocês, dobrem o joelho, orem ao Senhor, que lá na frente vai estar assim como esteve de Rufo e a mãe, vai estar de toda a família ali. Os eleitos. Perseverar é o resultado. Confiar em Deus e perseverar é a questão das famílias. Mas, irmão José, tudo que a gente se encontra, está vendo a questão do liberalismo, a esquerda, a direita, esse povo comentando tudo. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, guarda a tua fé, pratica, exercita, sabe, a lei de dia e de noite. Entenda o que a palavra de Deus quer falar à tua família. Não fique em casa. Ah, eu não posso ir para a igreja, tenho uma idade que o Covid, a precaução não me permite, mas e online? Sabe, busca através dos vários meios de comunicações hoje que estão pregando o evangelho para que você não fique isolado, mas ainda assim, sim. Uma certa vez um pastor, ele contou uma história de uma senhorazinha de 90 e poucos anos. Ela estava na casinha dela lá e ela não podia se locomover até a igreja. Mas a fé dela era tão forte que ela sozinha ali, ela pegava, cantava os hinos da forma que ela cantava, daqui um pouco ela lia a Bíblia e não deixou de ter a comunhão com Deus. Porque não é a parede que vai te salvar, porque a igreja somos nós em primeiro lugar. Claro. Nós temos que estar ali conectados com Jesus diariamente. É difícil, não é fácil, mas Jesus da mesma forma, volto a dizer aqui, que falou com Cirineu, mesmo você nessa dificuldade, Jesus vai falar, olha, como falou com o pai dele, olha, a igreja que você vai encontrar, essa igreja vai mostrar o caminho, a verdade e a vida. Está na Bíblia. Então, da mesma forma, continue, porque Deus disse para Moisés, o povo não vai parar aqui, Faraó não vai alcançá-los não, pode deixar, diga ao povo que marche e continue nessa fé firme, fortalecida. Verdade. Então as famílias hoje precisam de ter essa confiança em Deus, precisam de se achegar mais a Deus através da meditação da palavra, porque o que acontece? Quando você deixa seu filho à vontade, no celular, na internet, você tem sossego? Não. Quando você deixa difícil ali. Esposa ou mesmo o marido ver coisas aí que hoje não eram para ser vista, principalmente pelos cristãos, independente, não falamos aqui placa de igreja, e sim a Bíblia Sagrada, que é a lâmpada e luz para nossos pés. É verdade. E é o que acontece hoje. Essa história que está sendo relatada aqui é uma história verídica. Não é uma história que foi contada da carochinha, não. É uma história verídica que Simão Cirineu realmente, naquele episódio, ele foi comissionado a carregar a cruz, não foi um por acaso, não, providência de Deus. Tanto é que aqui você leu em Romanos capítulo 16, versículo 13 o quê? Que ele foi, a mãe e o Rufo foi eleito ao céu. Mas por quê? Porque foi impactado através do Pai, que foi impactado através de Jesus, mesmo na situação que ele se encontrava, na agonia, ali sofrendo, Deus mostrou que existe esperança. Agora, Rubens, não haveria outros homens ali que poderiam carregar a cruz? Sim, mas Deus não chega atrasado nem adiantado, na hora certa, irmão José. Esse é o segredo de todas as coisas. Nós muitas vezes nos precipitamos, né? É verdade. Com várias coisas, mas Deus não. É o que você acabou de expressar. Ele é exato. Se Ele veio ao seu lar e disse para você, olha, continue a falar de mim, continue me adorando, não pare, mantenha a sua fé, continue que você não vai se arrepender, porque o que está guardado para você, olha, preço nenhum paga. Deus fala de um galardão maravilhoso. Você que está me ouvindo e vendo, queridos, eu sei que está difícil, muitas vezes a gente tem vontade de desistir, irmão José, de abandonar a família, mas eu quero dizer para você, essa tarde para a noite, Deus vai chegar a falar ao seu ouvido, vai te abraçar. Não podemos, mas você pode abraçar o seu filho, a sua filha, a sua esposa, e dizer para vocês, dizer assim, guarda a tua fé. Sabe, queridos, temos que abastecer de um azeite espiritual. Jeremias 18, do 1 a 4, fala do oleiro, o oleiro que vai mexer com a nossa vida. Então, deixa o vaso, porque Deus quer transformar você em um vaso.
mas deixa a tampa aberta para receber o Espírito Santo na sua vida, para você guardar esta fé até o final da história. Muitas pessoas estão desistindo dessa fé, irmão José, e não está fácil. É a situação que se encontra, é a situação, volto a dizer aqui, é a situação quando Israel foi liberto do Egito e Faraó vinha com o exército. Eles falaram: e agora, o que eu vou fazer, Moisés? Eles vão acabar conosco. Hoje nós estamos vivendo nessa situação. As famílias estão pensando: o que nós vamos fazer? Nós não temos mais alimento, nós não temos mais condições de pagar aluguel, nós não temos mais condições de pagar conta de luz, conta de água. O que vai ser de nós? E está difícil, porque... E aí é onde acontece: então cada um vai por um lado, cada um faz a sua parte. Vamos separar achando que vai resolver a situação ali. Não vai. Em hipótese alguma. Não vai. Porque Deus é o socorro bem presente. Deus, Salmos 46... Deus é o socorro, nosso bem socorro, presente. Refúgio bem presente na nossa tribulação. E irmão José, quando Simão Sirineu levou a mensagem, levou para os filhos. Sim. Levou para os filhos. Mas a gente citou que Rufo aceitou, a mãe aceitou. Mas o Alexandre, como eu falei para vocês agora há pouco, muitos estão desistindo. Alexandre desistiu da fé. Sabe por quê, queridos? Vamos lá para 1 Timóteo 1, 19 e 20. Olha a situação de Alexandre, tá? Quando existe menção dele aqui, 1 Timóteo 1, 19 e 20. Deus chama todos, queridos. Sem exceção. Sem exceção. O impacto, aceitou? Rufo e a mãe aceitou? Aceitou. O filho, Alexandre, aceitou no início? Aceitou no início. Mas com o decorrer do tempo, as tribulações, a situação que eles passavam ali, irmão José, por favor, novamente, olha aí, 19 e 21, 1 Timóteo, capítulo 1, 19, versículo 20. Olha aqui. Capítulo 1, 19 e 20. 19 e 20, versículo 19 e 20. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitaram, olha aí, fizeram naufrágio na fé. E o versículo 20, irmão José, olha aí a resposta. Entre esses foram e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Que tristeza, né? Misericórdia. Que tristeza. Vendo tudo aquilo, a cena de Jesus sendo crucificado, o seu pai carregando, o seu pai no dia a dia ali, tenho certeza. Vamos voltar um pouquinho lá para trás. Vamos lá para Gênesis, lá no princípio, Abel e Caim. 2 irmãos. Verdade. Uma família. Uma família. Adão e Eva. Adão pregava, falava do amor, da salvação, da misericórdia, da justiça. Verdade. Os 2 aceitaram? Então, a orientação de Deus era para os 2. Os 2 receberam a orientação vinha para os 2, igualmente. Mas um fez o que Deus pediu e o outro não fez o que Deus pediu. E tomou uma atitude ali de vingar do irmão. Por quê? Porque aquilo que Deus aceitou, ele não gostou e tomou uma atitude ali de matar o próprio irmão. E agora você já imaginou? A gente vê essa cena aqui agora. Você já imaginou aqui, E entre esses homens, Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. E as pessoas perguntam para mim, irmão José, mas o que ele fez, Alexandre, para Paulo entregar para o inimigo? Está em 2 Timóteo 4,14. Olha a cena de Alexandre para constatar aquilo que Paulo fez. As pessoas perguntam, mas Paulo podia fazer isso, julgar o coração da pessoa? Mas, queridos, tem coisas que estão patentes aos seus olhos. Tem coisas que estão acontecendo, você está fazendo. Se existe um ladrão, você sabe quem é. Ele está fazendo coisa de Deus? Não está fazendo. Hipótese alguma. Hipótese alguma. Então, Paulo sabia que estava acontecendo com Alexandre, filho de Sirineu, Simão, a mãe e irmão de Rufo, só que ele escolheu outro caminho. E aqui, segundo Timóteo... E quantas famílias tem ocorrido essa situação? Muitas famílias. E aqui, segundo Timóteo 4,14, fala o que acontecia com Alexandre. Vou pedir novamente para o irmão José. Alexandre,
o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Então não foram obras boas Não. que ele causou. Ele sempre estava... É uma situação difícil, né? Difícil. Porque Paulo ali, ele estava levando o evangelho, e ali ele estava sendo muitas vezes contraditório. Contra Paulo. Contra Paulo. E contra quem? O próprio Jesus. O próprio Deus. Aquele que ele viu sendo crucificado, do qual o seu pai ali levou a cruz. Contraditória à mensagem de Deus. Se você pegar Provérbios 6,12, ele fazia parte dos Beliais. Olha só. O que é Beliais? Pessoas, né, maliciosa, pervertida. Ele era contrário à mensagem. E assim, quando Paulo foi julgado, se você pegar aí em 2 Timóteo, ele foi aqueles que foi contra Paulo. Então Paulo levava a mensagem, ele não era a favor. Então era claro e evidente as suas obras. Hoje são pessoas dessa forma? Existe pessoas assim? Existe. Na sua família, na minha família, pode acontecer isso? Pode acontecer, irmão José. Infelizmente, né? Acontece em várias famílias aí, a gente percebe que famílias deixam o caminho do Senhor porque não creem na promessa. Volto a dizer aqui, quando Jesus falou ao ouvido dele, Sim. ele fala ao ouvido de todos. Sim, Agora, todos. nem todos, infelizmente, abrem o coração para dar ouvido e praticar aquilo que ouviram. Ouvem, entra aqui, sai aqui, e aí a questão é, o meu futuro. E as pessoas devem estar perguntando, mas doutor, irmão Rubens, o que é Belial? Alexandre vivia como Belial, e eu citei Provérbios 6,12, mas aqui o mesmo em Timóteo, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, fala as características de um Belial. Eu vou até ler para vocês. Pode ler. Tá? Diz assim, ó, acharam aí? Amém? 2 Timóteo 3, de 1 a 5, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. O versículo 5, tendo forma do que, queridos? Piedade. Olha aí, ó, negando o quê? A eficácia. Olha aí, ó. Então, Alexandre tinha isso no coração. Quando você não quer viver o espírito e sim a carne, tudo isso, sabe, tomou as obras de Alexandre. Enquadra-se no coração dele. Isso. É aquilo, você não... O passarinho, muitas vezes ele pode até voar. Ele pode até voar, mas infelizmente Alexandre deixou ele pousar, fazer o que ele quis, e aí trouxe ele para um caminho do qual a gente está lendo aqui o relato do que aconteceu na vida daquele que deixa de seguir a palavra do Senhor. E é uma tristeza, né? Porque você vê jovens aí que hoje estão aí na igreja e ao mesmo tempo estão da mesma forma que Alexandre. E eu quero até em cima do muro. Eu quero contar uma historinha para você entender o que aconteceu com o Alexandre. A historinha é sobre o escorpião e o sapinho. Uma ilustração, não é verdadeiro, Bem mas simples, é uma ilustração, bem simples. só para você entender a questão de Alexandre aqui. O escorpião falou assim para o sapinho: dá para você atravessar eu, em cima de você, nesse lago? O sapinho olhou para o escorpião: você está de brincadeira, você vai me picar e eu vou morrer, nós dois. E aí o escorpião argumentou, um bom advogado argumenta bem, falou assim: não, se eu picar você, vai morrer eu e você. Você acha que tem lógica? Olha aí. Não tem lógica, eu não vou me matar. Não, Aí o sapinho falou assim: é verdade, vou te levar. E levou o escorpião. Chegando próximo da margem, o escorpião picou o sapinho. Sabe o que aconteceu, irmão José? O sapinho olhou para ele e fez a última pergunta: por que você fez isso? É a minha natureza. Instinto. Querido, deixa o Espírito Santo, o Espírito puxar você.
Não deixa a carne, sabe? É meu instinto, a minha natureza. Pode ser mudada. Sim, deixa Deus trabalhar. Deus tem o ministério da reconciliação. Ele pagou um preço, como aconteceu de ali Cirineu, Simão, enxergar aquilo. Para ele foi impactante. Não foi o acaso, mas sim uma providência de Deus para levar esta mensagem aos seus filhos, à sua esposa. E a gente viu ali que o Rufo, seu filho, a sua esposa aceitou para ser eleito para o céu. Mas o seu filho, com o tempo, sabe, as dificuldades, não perseverou, não confiou em Deus. Tanto que Paulo fala sobre ele no final da história. E um relato triste, né? Um relato triste porque vendo a mãe, o filho, o irmão, o pai, sendo exemplo, sendo bênção, e ainda assim prefere a escuridão. E eu quero dizer, apelo ao seu coração esta tarde para a noite. Deus te chama, como você está. Abre o coração. Hebreus 3, 7, 8 fala: se hoje ouvides a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Isso é no contexto família. Deus quer salvar você e sua família. Você é o sacerdote do lar. Ele veio a este mundo, passou por toda aquela estrada, foi crucificado para resgatar as famílias. Porque a família foi constituída onde? Lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden. E Deus, quando constituiu a família para que pudesse ser uma família feliz. Feliz, que não tivesse doença, morte, tristeza. Existe um texto, irmão José, é lá em Apocalipse 21, versículo 4, tá? Olha que texto lindo. Apocalipse 21, versículo 4, que Deus fala a todas as famílias, todos que estão ouvindo, todos aqueles que querem buscar, querem deixar a carne de lado e sim trazer o Espírito e ouvir a voz do Espírito. E ele, o próprio Deus, 21, versículo 4. Irmão José? E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Tudo que você está vivendo com a sua família, pode ser o desemprego, uma situação de fome, de doença, de Covid, eu não sei, de vício. Temos que pedir a Deus essa libertação das correntes, dos cadeados que nos prende. E só Deus, lá em Apocalipse 1, 18 fala, só Ele que tem a chave da vida. Só Ele pode dar vida para a sua família. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Cirineu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho verdade. agora que eu estou trilhando, Cirineu, é o caminho que vai te levar, que vai levar você à verdade e à vida. E Ele acordou para isso. Quero que você acorde também, queridos. Eu sei que não está fácil, eu sei que é algo difícil. A jornada é difícil. Jeremias 6,16 fala que temos que voltar para o caminho antigo, o caminho do Jardim do Éden. Não esse caminho que é ofertado pelo inimigo, que é ofertado aí pelo mundo. O mundo oferta um caminho. Ilusões. Existe um texto lá em Provérbios 14, 12, diz que tem um caminho que parece que é vida, mas o final dele é morte. Então, há necessidade de a gente despertar desse sono, há necessidade de a gente acordar para uma realidade. O mundo está caindo, não tem para onde correr. João 6, 60 em diante, o texto 66 ali para frente, tá? O Jesus estava pregando a mensagem e falando sobre da carne que bebeu do sangue dele. E muitos que estavam seguindo Jesus começou a desistir da fé e sair. E Jesus, olhando aquela cena, irmão José, perguntou para os 12: e vocês? O que vocês querem? Né? Aí Pedro, da forma entusiasmada, não, Senhor. Para onde nós vamos? Para onde correr? A própria Bíblia diz, né? Jesus mesmo, hoje ele deixa bem esclarecido: sem mim nada podeis fazer. Nosso tempo. Querido, hoje Deus chama você. É hoje, não é amanhã. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Hoje chegou a salvação. Amém. A sua família.
Deus desperte o seu sono. Assim como chegou a família de Zaqueu. Amém. Deus desperte do seu sono. Não se conforme lá, Romanos 12, versículo 2, com esse século, com este mundo. Que a gente não possa estar conforme ele, mas desperte a sua família para buscar a palavra, buscar Jesus, aquele que vai te salvar e nos salvar. Amém. Então aí fica a você, meu amigo internauta da TV Sinec, a você aí no Facebook e a você da Rádio Ecoar, que está ouvindo essa mensagem, que o seu coração hoje possa ser tocado pelo poder do Espírito Santo, para que a sua família seja uma família abençoada, assim como Deus prometeu a Abraão. Ele promete a você, que se você for uma bênção, as pessoas que estão ao seu redor vão ser abençoadas também. Com certeza. Então nós temos que ser uma bênção para as pessoas que não conhecem a palavra do Senhor. Eu quero cantar esse último louvor, também é uma letra da qual Deus me concedeu também, gostaria de compartilhar com vocês. Cristo existe, tenho certeza que Ele está sempre perto de mim. Ele conhece meus pensamentos, sabe reger este mundo sem fim. Tem o poder de criar maravilhas, deu origem à vida, entregou seu amor. Cristo existe, sinto na alma, Ele me dá a razão de viver. Sempre que posso, falo com Ele, Ele me diz o que devo fazer. Ele está na mais alta montanha, no extenso deserto e no fundo do mar. Cristo existe. Cristo existe. Ele quer fazer parte da sua vida, parte da sua família. Ele está na mais alta montanha, no extenso deserto e no fundo do mar. Cristo existe, sinto na alma, Ele me dá o prazer de viver. Amém. Ele nos dá o prazer de viver. Se você ainda não conhece e gostaria de conhecer a palavra de Deus, vá no Google aí e digite encontreumaigreja.com.br. Você encontrará uma igreja adventista do sétimo dia e ali aprenderá sobre essas histórias reveladas na Bíblia para que a sua família tenha vida e vida em abundância. Verdade. Que Deus possa nos abençoar. É um prazer muito grande sempre estar com vocês. Agradeço aqui ao pastor Rodrigo, que em breve estará aqui também, trazendo a mensagem. O nosso irmão Rubens, ele já faz parte da família TV Sinec aqui. Amém. Ele vai estar sempre conosco aqui, vai estar trazendo pessoas para também participar conosco aqui. Isso E você, louvado.
A esposa também, né? A esposa também. Ah, sim, porque se ela não vier, família é família, né? Verdade. Deixa que em breve a minha esposa também vai vir para cá. Amém. E aí a gente vai estar todos unidos aqui. Então, que Deus abençoe você. E terça-feira próxima, se assim Deus o permitir, estaremos de volta com o programa Palavra de Fé na sua TV Sinec. Que Deus abençoe e até lá, se assim Deus o permitir.